um elemento muito importante, assim, que me deixa extremamente satisfeita sobre esse congresso, é que a gente trabalhou com uma metodologia, né? De um lado, os GTs, que é uma metodologia central, e que ela foi toda construída a partir da demanda do campo. Então, nós não propusemos GTs, nós, que eu digo, coordenação científica ou local, a coordenação nacional de ciências humanas e sociais, todos os GTs foram proposições que vieram dos pares, dos atores que estão lá nos seus programas e projetos, mas ao mesmo tempo, ao refletir sobre as temáticas que tinham sido pautadas, as propostas que tinham sido pautadas, a gente fez uma análise das lacunas. E a gente fez essa análise mirando, acho que é castelhano, olhando para a realidade, né? Então, alguns temas, e sem dúvida, todo esse processo que a gente chamou de a reemergência do movimento social no Brasil, ele não só foi acolhido, como de algum modo ele perpassou muitas das discussões, né? Então, a gente concedeu um destaque especial a temas que estão absolutamente na atualidade, na contemporaneidade, que faz parte da preocupação não apenas dos acadêmicos, mas que tem sido uma preocupação ou está na mira das pessoas comuns, né, do brasileiro em geral, da sociedade brasileira e para além da sociedade brasileira. E aí, os grandes debates, a gente não tinha trabalhado com eles no congresso anterior. Então, o grande debate já foi acionado em alguns congressos da Abrasco, mas a gente tratou essa atividade como um momento de colocar os holofotes em temas e questões consideradas atuais, contemporâneas, urgentes e necessárias para discussão e para reflexão. Eu acho que a gente foi exitoso nesse processo. Por exemplo, a gente pegou alguns elementos centrais da própria sociedade, como trabalho, ambiente, direito ou a opressão ao direito, a discussão do fundamentalismo, né, e várias facetas desse fundamentalismo que possa ameaçar o Estado democrático, ameaçar o Estado laico, ameaçar a diversidade humana, né? Então, acho que esse foi um ponto. Retomar a crítica ao capitalismo e trazer essa crítica pensando a perspectiva da precarização do trabalho e da necessária reflexão sobre a relação Estado e sociedade, dentro de um contexto em que esse capitalismo vai se transmutando de maneira muito rápida e que o terceiro elemento que a gente costuma explorar do ponto de vista societal, Estado, sociedade, mercado, num dado momento o mercado assumiu proporções, né, que suplantavam, ou pelo menos ameaçavam, eu acho que ainda ameaça suplantar os outros dois polos, né? Então, eu acho que a gente concedeu um espaço super importante para esse debate, não apenas nos grandes debates, mas essa temática está aí, que de algum modo, no congresso anterior, eu fiz até um artigo a esse respeito e conversei com muitos colegas, havia um pouco a impressão de que temas dessa natureza tinham tido uma atenção muito tímida. Me pareceu também muito oportuno discutir a questão do anti-utilitarismo, a perspectiva contra-hegemônica, né, em relação a uma supremacia de um paradigma mesmo do produtivismo que atravessa todos os domínios da sociedade. E um convite à convivialidade, né, um convite à solidariedade entre os seres. Então, acho que a gente fez, eu fiquei muito feliz e acho que muitas das pessoas que têm dado feedback nessa direção. Então, eu acredito que é isso que o Sexto Congresso deixa. O Sexto Congresso conseguiu conciliar de maneira, me parece, exitosa a diversidade dos atores que fazem parte desse campo, a ideia de alguns temas que são caros, que são clássicos, com outros que são emergentes, que são contemporâneos e que são urgentes. A possibilidade da gente também cruzar perspectivas teóricas e metodológicas diversas, trabalhar também sem medo com a ideia de inovação e tecnologia, porque
em certo momento, em dados fóruns, alguns cientistas sociais se colocavam um pouco reticentes em relação a poder trabalhar com esse binômio inovação, tecnologia, né? E eu acho que é importante que a gente traga isso. Claro, uma coisa é que a gente possa trabalhar com a inovação e o desenvolvimento tecnológico, mas sem deixar de lado as reflexões sobre os impactos disso na vida em geral. Quer dizer, as dimensões éticas desse debate, elas devem ser preservadas, né? Mas eu diria que a gente trabalhou no sentido de rechaçar qualquer posição xiita, em qualquer dimensão, seja ela em relação à ciência, seja ela em relação às escolhas sexuais, religiosas ou de qualquer natureza. Enfim, eu estou bastante contente.